Muito bem, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018. Quero agradecer a você que acompanha o nosso programa em 87,9 aqui no Jardim Arco Verde, no Setor Sul, no Santo André, na Vila Formosa, no São Sebastião, no São João, na Vila Esperança, no Jardim Esperança, no Industrial, enfim, em todos os lugares da cidade onde você está ligado em 87,9, nós queremos agradecer a você pela sua audiência. A gente começa o nosso programa também da nossa live pelo Facebook. Você acompanha também, pode participar, pode dar o seu recadinho, pode fazer a sua queixa, né? Enfim, você pode participar do programa, nos ajudar a pautar o programa desta quarta-feira. Bom, comigo está o meu amigo Paulo Roberto Belém, para que a gente possa destacar as notícias do dia, as principais informações, o que está nos sites de notícias do Brasil, o que acontece aqui na nossa cidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mais FM que nos escutam através de todas as plataformas disponíveis. Isso, a gente fala de qualquer jeito, né? E eu resumo em todas as plataformas. Mas um bom dia especial para quem nos ouve no rádio, aqui na região do Arco Verde e demais bairros que chegam o nosso sinal da Mais FM. Tem gente que ouve no radinho de pilha, em cima da geladeira, né? As mulheres cuidando da casa, cuidando aí do café da manhã. O tal do rádio é bom porque é o plano de fundo, né? Você pode fazer uma coisa e ouvir rádio, você né? não fica preso, né? Igual a televisão, você tem que ficar olhando, né? Tem que ficar sentado. E outra coisa interessante do rádio é o rádio no celular, né? A gente tem hoje o rádio, alguns celulares têm o rádio mesmo, né? Por exemplo, eu tenho um que eu uso aqui, que ele é rádio mesmo, né? E tem os smartphones que não tem os aplicativos. Que tem os aplicativos, né? E a Mais FM é a primeira emissora de Anápolis, né? Já tem mais de 5 anos que a gente tem um aplicativo, né? Você baixa na App Store, você baixa no Play Store, né? Você baixa, encontra por todo lado. E eu gosto muito, eu tenho 2 aplicativos que eu uso, Paulo, não sei se você conhece. Um é o Radiosnet. O Radiosnet é um aplicativo que tem rádios do mundo inteiro, né? Então, se você entra lá em Brasil, Goiás, Anápolis, você vai ter... Você sabe quantas emissoras tem no Radiosnet aqui de Anápolis? Uns 15. Chuta. Tem mais de 30. A última vez que eu contei tinha 32. Por quê? Porque as web rádios, né, também estão nesses aplicativos. Então, é muito legal. Aqui em Anápolis, a última vez que eu contei, tinha 32 emissoras. Emissoras evangélicas, emissoras católicas, emissoras só de futebol, né, emissoras só de música sertaneja, de música popular, de música gospel. Tem para todo gosto. Todo gosto, né? Tem gospel, gosto para todo mundo. Tem o Rádios Brasil também, outro aplicativo bom. Tem o TuneIn também, que é outro, que é no mundo inteiro. Então é o seguinte, só não escuta Mais FM quem não quer. Quem não quer, realmente. Mas tem gente tem gente que gosta, ouve, tem gente que não gosta. Ouve, assim, ouve também, né? Mas tudo bem, vamos Muito bem, mas vamos começar falando de esporte, né? O Campeonato Brasileiro aí continua. A rodada, a 28ª rodada ainda não terminou. Ontem teve jogo do Botafogo contra o Vasco e ficou empatado em 1-1. Hoje não, o próximo confronto aqui do Brasileirão é somente na quarta-feira, dia 24 de outubro, para fechar essa 28ª rodada entre Cruzeiro e Ceará. Você vê a classificação para a gente aí, doutor Edmar? Estou tentando abrir aqui hoje. A minha internet hoje aqui está mais lenta do que... O Campeonato Brasileiro ficou perdido na discussão política aí do primeiro turno das eleições. Hoje vai ficar influenciado por conta da Copa do Brasil e domingo que vem tem que verificar porque não tem rodada aqui desse jogo. A não ser que essa rodada aqui feche somente na quarta-feira.
Vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha, enquanto você olha aí, rodada, enquanto você olha que aqui, realmente tem jogos aqui já marcados aqui para o final de semana, a partir do dia 13 do 10, que é no sábado. Tem Flamengo e Fluminense, Santos e Corinthians, Bahia e Paraná. E já no domingo tem Chapecoense contra o Vitória, o Vasco contra o Cruzeiro, o Palmeiras contra o Grêmio, o Internacional contra o São Paulo, Clube Atlético Mineiro contra o América Mineiro, um clássico lá de Minas Gerais, o Clube Atlético Paranaense contra o Sport e o Ceará contra o Botafogo. É como eu falei, essa última rodada aqui, é esse último jogo que vai acontecer só no dia 24 para fechar a rodada de uma rodada derradeira aí que ficou atrasada, digamos, né? Os líderes, Palmeiras com 56, Internacional é segundo com 53, Flamengo é o terceiro com 52 e o São Paulo também tem 52, ocupa a quarta colocação. Já na ponta, lá no fim da tabela, os 4 times que estão na lanterna são Ceará com 30, Vitória com 29, Sport com 27, ocupando a vice-lanterna, e o Paraná com 17, ocupando a lanterna isolada. 17 para 27, que é o vice-lanterna, é muita diferença de Marcelo. 10 pontos. 10 pontos. Seguramente 10 aí, posições, na verdade. Né? Seguramente o Paraná vai ser um dos rebaixados aí para 2019, para a Série B. Desde o início, né? Parece que ele está na última classificação e desde o começo, né? Acho que não respirou hora nenhuma. Ele está na UTI com, como diz o boletim médico dele, isso é gravíssimo. Vai ruim desde sempre. Desde o começo. Tá. Não melhora. E hoje, esse Edmar Silva, hoje tem jogo os também. Confrontos da Copa do Brasil. Certo. A finalíssima, né? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, acontece hoje às 21 horas e 45 minutos, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Cruzeiro busca seu 6º título na Copa do Brasil, o 2º consecutivo sob o comando de Mano Menezes, especialista em competições mata-mata. 21 e 45, ou para quem gosta, depois da novela. Ou então para 15 para 10. É o seguinte, o adversário do Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, é o Coringão, né? O Corinthians do meu amigo Leonardo Nascimento, vai a Minas Gerais, né, nesse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Você conhece algum cruzeirense aqui que mora em Anápolis? Eu conheço o Eduardo Silva, meu irmão, que é cruzeirense de coração. Eu conheço o Clodoveu Reis Pereira. Não, Clodoveu não. Se fizer isso, você me mata. Ele é Atlético Mineiro. Né? Quem mais? O menino lá da saúde, lá, o Ademir Marinho, não, como é que é o nome? Luiz Carlos? Não é Luiz Carlos, não. Então. Agora esqueci. É o ele do Passe Livre. Não sei. Lembra, não? Não lembro. Daqui a pouco a gente lembra. Mas o corintiano tem muito. Eu, por exemplo, sou um corintiano não tão afinco, mas sou corintiano. Corintiano é de boa. Aqui em Anápolis, eu já reparei que ali na Pedro Ludovico, ali no quarteirão da antiga pecuária, daquele muro que fica na Pedro Ludovico, tem um conglomerado ali, um barzinho, não sei, uma coisa assim, que está todo pintado de Gaviões da Fiel. Deve ser o reduto dos corintianos aqui em Anápolis, pelo menos aqui da região aqui oeste ali do São Joaquim. Muito bem. Por falar em corintiano mais ilustre que eu conheço, sabe o que é? Quem? É o Leonardo Nascimento, esposo da Letícia. Né? Sou famoso, mais conhecido como genro. E assim, ele sofre pra caramba porque a Letícia é Palmeiras. Imagina. Palmeirense, corintiano. Mas isso aí. Bom ter essas rivalidades aí perto, porque senão não tem graça. Dá o tempero. Bom, então hoje tem Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, né? Quem sair, vamos ver quem se sai melhor no duelo. E é a primeira partida da decisão. Muito bem. Mais alguma coisa do esporte? Tem uma notícia do Goiás, Atlético, Vila Nova? Vamos dar uma olhada aqui, assim, né? A Série B do Campeonato Brasileiro, né? Série B do Campeonato Brasileiro, porque são times que estão aqui mais perto da gente, né? Isso, é o povo olhando primeiro aqui, vamos dar uma checada na tabela. A tabela tem Fortaleza em primeiro, com 56. E, o seu Edmar, em segundo colocado está o Goiás, mas sabe com quantos pontos? 50 pontos.
50, já são... o Fortaleza tem quantos? 50? 56. 6. O terceiro é o CSA também com 50. O quarto é o Avaí com 48. E os times goianos estão na sexta e sétima posição com 45 pontos. Então, na sexta-feira tem Juventude Goiás, né? Sexta-feira tem Juventude O Goiás. que mais? Deixa eu ver aqui. No Alfredo Jaconi, lá em Juventude. Juventude é de onde? Juventude é do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, né? Lá no... Não sei de qual cidade específica. Isso. O Atlético Clube Goianiense vai jogar com o São Bento. É São Bento isso aqui? O que é São? Sampaio Corrêa. É o Sampaio Corrêa, que é lá se eu não me engano, do Pará, não é? Sampaio Corrêa? Esses times aqui da segunda divisão, eu não vou Precisa mais informações aqui do Sampaio. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o Sampaio Corrêa. E o Vila Nova vai jogar só no sábado. Isso. Contra o Boa Esperança Esporte Clube. Lá de Minas Gerais. Aqui em Goiânia. Os jogos do Vila Nova e do Atlético serão em casa. Importante aí para ganhar 3 pontos, se for o caso, e subir na tabela aí, quem sabe passando o Avaí, que está em 4º lugar. Isso, o Avaí está em 4º, o Guarani em 5º, né? E o Guarani tem 45 pontos, a mesma pontuação do Atlético, do Vila Nova, não, eu ia dizer Curitiba, o Curitiba tem 43. É isso aí, então, as informações do esporte para você ficar, né, aí ligado no que acontece no futebol nesta quarta-feira e também no final de semana. Muito bem, mas vamos às notícias dos sites de notícia, meu amigo Paulo. Está aqui a notícia do G1 que diz o seguinte: PSDB decide ficar neutro no segundo turno. Os diretórios estão liberados para tomar a posição. Ou seja, o PSDB do Geraldo Alckmin, né, que foi o candidato do PSDB, é classificado em 4º lugar na campanha. Em 4º lugar. 4º lugar. O Alckmin teve 4,76% dos votos, portanto, 5.096.349 votos. O PSDB teve nessa eleição para presidente no primeiro turno. E a postura do PSDB nesse segundo turno é essa de neutralidade. Eu acredito que o PSDB tenha adotado essa posição de neutralidade por conta do discurso do então candidato Geraldo Alckmin de bater muito em cima do candidato que foi para o segundo turno com Haddad, que é o Jair Bolsonaro. Ele fez uma crítica incisiva ali de que ele não era opção, que Bolsonaro é aquilo, que todo mundo se lembra, né? Uhum. E motivado pela questão estadual dos candidatos que foram para o segundo turno, principalmente esse de São Paulo, que é o João Dória, que mesmo antes da definição do segundo turno já sinalizou que iria apoiar o Bolsonaro em um eventual segundo turno, é que a direção deve ter dado esse apoio. Eu acredito dessa forma, senhor Márcio. Pois é. Então, agora, o PSDB, o Paulo, né, ele está nessa postura de neutralidade, liberando os diretórios. Como você disse, tem já posicionamentos definidos em favor de um candidato e de outro. E uma coisa que você disse aí, né, com relação ao Geraldo Alckmin, ele bateu muito no Bolsonaro. Sim. Mas também ele bateu igualmente no PT, né? Realmente, eu esqueci de fazer a observação. Na verdade, ele bateu nos dois, ou seja... Mas é porque para o PT seria um apoio meio que ilógico, né? Não, eu acho que não, porque o PSDB, o PSDB já esteve muito próximo do PT em muitos momentos, né, da política brasileira. E até por uma espécie, vamos dizer assim, os programas, as propostas que estão sendo colocadas, as propostas do PT estão muito mais próximas do PSDB do que as propostas do Bolsonaro, né? De qualquer maneira, como o Geraldo Alckmin bateu nos dois, e bateu muito, né? O que, aliás, nós comentamos aqui algumas vezes que não estava dando resultado nenhum, tanto que ele tem a menor, acho que é a menor votação que o PSDB já teve na história, né? Muito aquém 4,6% por 7%. Muito aquém do que foi conquistado em 2014, né? Que quase
ganhou a eleição em cima da Dilma, né? Uhum. E muito também aquém de 2010, né? Quando foi a primeira eleição da Dilma Rousseff. E sem contar o seguinte, a gente ainda tem que levar em consideração, o PSDB teve o Fernando Henrique Cardoso presidente 2 vezes, né? É um grande partido, foi um grande partido que dominou a política brasileira e acabou se derretendo, né? Se diminuindo nessa campanha eleitoral. Primeiro candidato, primeiro presidente, Fernando Henrique, conseguiu cumprir os 2 mandatos, né? Sem turbulências aí provocadas pelo grupo aí que culpa o Congresso. Muito bem. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai continuar comentando sobre apoios políticos. Sobre os apoios políticos. Nós esse momento aqui com uma lista dos partidos que já se opinaram, que já se posicionaram a respeito aí de que candidato apoiará no segundo turno. Isso. Então nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta então com essa pauta de ver quem apoia quem no segundo turno. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou e umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da Mais FM. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje dia 10 de outubro de 2018. Eu quero agradecer a você que me ouve em 87.9 aqui na cidade,
Agradecer ao pessoal que está com a gente na live pelo Facebook, né? A Maria Nova da Silva está conectada, a minha amiga Ludmila Rodrigues também, desejando aqui um bom dia para todos. É isso aí. A Adriana Pereira, conectadíssima. A Geise Borba também, desejando um bom dia para você também, Geise. O Adair Rodrigues, Arrojado, lembra do Arrojado, meu amigo? Lembrou? Gente boa toda a vida, acompanhando o nosso programa. A dona Sueli Narcisa, também desejando um bom dia, obrigado. Um abraço para a senhora, bom trabalho, um dia de muita alegria. É um dia chuvoso, tá gostoso lá fora. Chuvoso não, tá pingando. Tá pingando nada, a Kellen Cunha chegou atrasada, toda molhada ali. Porque Ela veio de longe, pegou ela muito. Ela do Recanto do Sol aí, pegou chuva, teve que voltar para casa. E proporcionalmente pegou muita chuva. Perdeu, A dona Sueli Narcisa disse, não tive a oportunidade de parabenizar a vitória de Gomide. Tá? O Gomes agora, esteve né? aqui ontem, né? Ontem ele esteve Participação conosco, do viu, programa dona da Sueli? Rádio Mais FM. Se a senhora quiser, pode entrar no nosso site, www.fmmais.com.br. É isso? fmmais.com.br. No programa de ontem, o Antônio Gomide esteve presente, né? E nós falamos com ele, o seu pupilo, o Henrique Morgantini, fez aqui a entrevista com o nosso deputado estadual, né, que conseguiu uma grande vitória, o deputado mais votado da cidade. Já falar disso no bloco de Anápolis. No bloco de Anápolis, no próximo. Tudo bloco. bem, vamos falar. É isso aí, você que está acompanhando o nosso programa, digite aí o que você achou das eleições, né? Qual foi o seu candidato, foi eleito, não foi eleito, o que é que você me diz sobre a eleição. O Ronival Tavares também está desejando um bom dia para a gente e perguntando o seguinte, o que acharam da sugestão de um pacto ético? Que fez? Não tô... Tá fora? Tô fora. Na verdade, é um pacto que está sendo, vamos dizer assim, discutido, né? Papo ético em relação às eleições. Vamos ver o que dá, né? Vamos acompanhar aí, ver o que os candidatos vão fazer em relação a isso. Mas você tem uma pauta aí? Eu vou trazer aqui Isso. O restante dos apoios que foram declarados ontem, né? Isso. Ontem, terça-feira, nessa semana aí que depois das eleições, no terceiro dia aí, depois do resultado das eleições. O DC do Emael, que disputou o primeiro turno, decidiu uma posição de neutralidade também. Né? O Novo, que é o partido do João Amoedo, que teve pouco mais de 2% dos votos, né? Decidiu que não vai apoiar nem Jair Bolsonaro e nem Fernando Haddad. Ok? O PP divulgou um documento que mantém sua postura absoluta de isenção e neutralidade. Isso, PP, isenção Partido e Progressista. neutralidade. O PPL, em nota divulgada, declarou apoio ao Fernando Haddad. Inclusive, o PPL teve aí o candidato aí, João Goulart. Vou falar em MBL, eu lembrei o nome do nosso companheiro. Qual que é? É o Damiani Marinho, que é Daniel. torcedor do Cruzeiro. Tá. Que era o Ele é presidente do PPL. ele é atual regulador da saúde, né? Isso, Damiani Marinho. Um abraço para ele, está sempre ligado com a gente também. Outro apoio que o Haddad recebeu foi do PSB, Partido Socialista Brasileiro. O PSDB a gente já mencionou, né? Vai ficar... O PSB, você disse aí, definiu vai apoiar o Haddad. né? PSB. PSDB a gente já falou no último bloco. O PSOL do Guilherme Boulos, que teve 1% dos votos, vai apoiar Fernando Haddad. E o PTB divulgou que apoiará Jair Bolsonaro. Uhum. Inclusive, o prefeito Roberto Naves, da nossa cidade, não sei se pela Decisão partidária? decisão partidária de ontem, declarou ontem, em um evento que a gente vai comentar no próximo bloco, o seu apoio também ao Jair Bolsonaro. Isso, é interessante que o Ciro Gomes, né, do PDT, a coligação do PDT, teve 12,47% dos votos. Com certeza, esse é o terceiro apoio colocado. mais esperado. Né? Esse é o apoio, vamos dizer assim, é o candidato que ficou em terceiro lugar, né, teve uma votação expressiva, são 13.344.356 votos. Então,
são 13 milhões de votos. O Geraldo Alckmin teve 5 milhões de votos. Você falou aí um detalhe que eu queria deixar aqui, o Paulo, é que o João Amoedo, do Novo, embora tenha tido 2,5%, ele foi o quinto colocado, né? Ele veio logo depois do Geraldo Alckmin, com mais da metade do que o Geraldo Alckmin, né? Então, um partido que foi criado recentemente, e então teve uma boa votação. Os demais candidatos, todos eles tiveram Menos de 1 milhão. menos de 2%, né? O Cabo Daciolo teve 1.348.000. Sim. O Henrique Meirelles teve menos que o Cabo Daciolo, teve 1.288.948. A Marina ficou atrás do Daciolo, atrás do Meirelles, com, deixa eu ver aqui, 1.069.000. Quem teve menos de 1 milhão de votos foi o Álvaro Dias, o Guilherme Boulos, a Vera, do PSTU, o Emael, do DC, e o João Goulart, filho, que foi o Lanterninho. Sabe quantos votos o João Goulart teve? Deve ter tido menos votos que o Antônio Gomes. Ele teve 30.176 votos para presidente, ou seja, menos do que o Antônio Gomes teve para deputado estadual aqui na cidade, no estado. Em Goiás, né? Tá certo? Então, esses dados interessantes. Agora, essa dança aí, né, da quem vai apoiar quem, é interessante porque, na verdade, a decisão dos líderes acaba ajudando na decisão de quem os acompanhou, né? Sim. Mas não necessariamente. Não sempre, né? Porque nem sempre o eleitor vai... O apoio declarado de partidos que perderam a eleição a partidos que estão disputando a eleição é uma direção, digamos, é uma instrução. Aí cabe aos eleitores dos então candidatos que disputaram a eleição em primeiro turno decidirem por si próprios se acatam a instrução ou se não acatam a instrução. Na polarização que está entre Jair Bolsonaro e Haddad, seguir a instrução do candidato, não partidário, do candidato, porque eu sou eleitor do candidato, né? Vai ser um pouco mais difícil que em outras eleições. Tem muita gente que usa a frase, ontem 2 ouvintes que participaram do programa ontem disseram isso, eu voto no candidato, independente do partido, né? Tanto que 2 ouvintes que manifestaram ontem aqui no programa, eles votaram para o Bolsonaro, para presidente da República, e votaram para deputado estadual no Antônio Gomide, né? Ou seja... Há uma diferença partidária... então, assim, nos dois casos, a argumentação foi essa, olha, eu voto na pessoa, né? Então, essa decisão de quem apoia quem ajuda, né, claro, é melhor, por exemplo, vamos dizer, o Ciro, né? O Ciro decidir, não, eu vou apoiar esse ou aquele, do que ele ficar neutro, né? Mas... O apoio do Ciro Gomes, apoio do terceiro colocado, aí é o mais importante e o mais aguardado, como eu disse. E a campanha no rádio e na TV vota oficialmente na sexta-feira. Sexta-feira já tem programa pronto, bonitinho, que o primeiro programa, digamos, os candidatos têm agradecimento aí aos votos que tiveram, ao acesso ao segundo turno e despertando aí qual que é a linha que vão seguir nesses 15 dias de campanha eleitoral. E a partir de amanhã, senhor Edmar Silva, já tem debate na televisão. Já tem debate marcado. O debate de amanhã é na... Se você entrar no site avozdeanápolis.com.br, tem uma matéria lá que fala sobre essa informação, o início da propaganda na TV e no rádio do segundo turno e a agenda dos debates da televisão, né? Que são os mais aguardados, que tem aquele olho no olho e que todo mundo gosta, né? Pelo menos todo mundo gosta. Pelo menos eu gosto, na verdade, né? O primeiro está marcado para amanhã, às 22 horas, na TV Band, 11 de outubro. E os médicos do Jair Bolsonaro já disseram, ele vai no debate se ele quiser. Ele vai se ele quiser, ou seja, ele está liberado. Está liberado. Não tem problema de saúde para isso. Bom, então amanhã, às 22 horas, na TV Bandeirantes, né? O primeiro debate. Pelo menos está marcado. Está marcado, né? Eu acredito que normalmente o debate é quando há 2 candidatos. Quando há 2 candidatos. E um falta, ele se transforma em entrevista, né? Então, possivelmente, se houver
a ausência de um dos candidatos, naturalmente, normalmente as regras da TV, das emissoras, prevê que você não vai perder aquele espaço, né? Aí o candidato que comparece acaba sendo entrevistado pelos... O espaço foi oferecido, né? Isso. E cabe... Agora, o que você acha dessa questão de candidatos que não atendem e não vão a debates? Qual é a sua impressão disso? Eu entendo que é uma perda muito grande, né? Principalmente agora no cenário em que tem 2 candidatos. No primeiro turno, pode ser evitar conflitos, evitar desgastes para aqueles que estão lá em cima, né? Como fez no começo da campanha, antes de receber o atentado, o candidato Jair Bolsonaro, e assim ele ficou impedido de ir aos debates derradeiros aí, não do último, mas que foi bastante discutido. Agora, seu Edmar Silva, quando tem 2 candidatos, quando a questão médica já não é tão desculpa, e que é preciso que um dos candidatos melhore seu desempenho assim, antes da eleição mesmo, tem essa oportunidade, é uma perda irreparável, eu acredito. Eu, como eleitor, como jornalista, eu quero ver sim nos debates. Quero ver o que eles vão dizer um para o outro ali, que podem influenciar o voto, principalmente daqueles que não votaram nos 2. Na verdade, há um contingente muito grande de votos que foram dados aos outros candidatos. E outro detalhe importante, Paulo, que acho que tem que ser levado em consideração, é o grande número de abstenção, né? Justamente. Milhões de pessoas, acho que só na região sudeste, se eu não me engano, foram 17 milhões de eleitores. Sim, gerou na casa dos 20%, né? Que não foram mais as 10% de brancos e nulos, são cerca de 30% de pessoas que não se opinam, né? Mas como o segundo turno é uma nova eleição, até os que se abstiveram e até os que votaram branco ou nulo podem mudar de ideia. Eles não têm que obrigatoriamente não ir votar ou não. O fato de não ter votado na primeira não impede que vá votar agora. Vote, Isso. Ou seja, com o resultado do primeiro turno, pessoas que estiveram nessa condição podem ter a ideia, não, eu preciso dar a minha contribuição, não dar a minha ausência como eu fiz no primeiro turno, ou a minha ausência de opinião votando branco ou nulo. Eu acredito que também vai haver uma diminuição da abstenção e uma diminuição dos votos brancos e nulos no segundo turno, Edmar. Uma opinião minha. Muito bem. Ainda para fechar sobre essa questão do debate, né? Então tem debate amanhã na TV Band, às 22 horas, segundo informações aqui do meu amigo Paulo Roberto Belém, no jornal A Voz de Anápolis, né? Aqui no site. Tem ainda dia 14 de outubro, às 18 horas, na TV Gazeta e Estadão. Uma parceria com o Estadão. Lá em São Paulo, né? Na segunda, dia 15 de outubro, tem outro agora na Rede TV, e parceria com a revista Isto É. Na quarta, 17 de outubro, tem um horário a confirmar no SBT, né, também com a parceria com a Folha. 21 de outubro, às 22 horas, tem o debate da Record. E na sexta-feira, dia 26 de outubro, tem o último, né, que é o derradeiro. Dizem que é o mais importante, que é na Rede Globo. Que é na Rede Globo, às 21h30 no dia 26. Ou seja, então tem aqui previstos 1, 2, 3, 4, 5, 6 debates. Né? A agenda é cheia, né? A agenda é interessante. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, e aí nós vamos falar sobre Anápolis, né? As eleições em Anápolis. Santana das Antas. Quem foi eleito, quem não foi, o que aconteceu nas eleições aqui na nossa cidade. Então nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Anápolis é notícia. 87.9. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las.
Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM. Atenção, mulheres! É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da... Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Esse pessoal fica comendo pão de queijo, Paulo. Ele não começa o programa, deixa a vinheta tocando. Isso, o pessoal escutando a gente no nosso falatório aí. Os ouvintes assim, deu fome aqui, deu fome. Bom, quero abraçar aqui o meu amigo Vando Corrêa, ele que é lá de Ouro Verde. Um abraço para o Maunicélio, para a Manzilda, para todo o pessoal aí de Ouro Verde que sempre nos acompanha. Obrigado, Vando Corrêa. O Vando Corrêa está devendo uma visita para a gente aqui, ó. Já falei várias vezes. Viu, meu amigo? Qualquer hora vem participar com a gente, vem falar aqui sobre a política em Ouro Verde, né? Quais são as expectativas aí para as eleições futuras, né? Vamos falar do futuro de Ouro Verde. Ouro Verde é uma linda cidade. Gosto muito de Ouro Verde, sabe por quê, Paulo? Por quê? É a cara da minha terra. A minha cidade lá em Minas Gerais, Araújos, hoje está bem maior, né? Mas Eu ia perguntando se era pequena igual. não, hoje ela é bem maior do que Ouro Verde. Mas quando eu vim de Minas, né, como diz a música lá do cara, lá, eu não trouxe ouro em pó, mas trouxe lembrança de Ouro Verde. Ouro Verde é muito legal, né, e se parece muito com a minha cidade, Araújos, lá em Minas Gerais, né? Pelo menos se parecia, né, quando a cidade lá era bem menor. Mas é isso aí, um abraço então para o povo de Ouro Verde, para Campo Limpo também, né, toda a região. A Lorena Monturil, nossa colega jornalista, também está conosco. Obrigado, Lorena. A Kellen Cunha aqui do lado, nos bastidores, também nos acompanhando. E o jornalista, gente boa toda a vida, meu amigo Felipe Ramos.
Né? O Felipe Um está abraço assumido. para o Felipe Holmes, Ele que- jornalista aí, que já deu um apoio para a gente aí na Voz de Anápolis, na Mais FM, É isso. e está com outros projetos. Mas o espaço está aberto, viu, Felipe? Aqui a casa é nossa. Precisando, né? Puder estar com a gente de vez em quando, a gente fica feliz. É isso aí. Um abraço, então, para todos que nos acompanham, para você que acompanha também no Radinho, em todo lugar. O nosso abraço para você. Bom, mas vamos falar de Anápolis, né? O Paulo Roberto Belém fez uma agenda aqui. O jornal A Voz de Anápolis traz alguns destaques. Vamos começar por onde, Paulo? Vou começar falando aí, dando uma notinha de que o refis da prefeitura está em Isso. andamento, né? Teve início na segunda-feira e vai até o dia 7 de dezembro. São 2 meses aí, para você que tem interesse em parcelar suas dívidas que contraídas com a prefeitura até 31 de dezembro do ano passado, dívida ativa, então, procurar as agências do Rápido no horário de funcionamento para saber se está devendo. Saber não, né? Saber como que Saber faz já pra pagar, sabe. né? Saber que está devendo. É boa, Sabendo né? aqui já sabe. Então, o refis, ele já está aberto, né? Ou seja, são 60 dias para que os contribuintes anapolinos possam acertar com o fisco, né? A Receita, O erário municipal. o erário municipal. Interessante, Dimar, é Isso. que isso contraria uma decisão, uma conversa do prefeito Roberto Naves e do seu assessor da Fazenda, Geraldo Linde, que não teria refis, né? Aliás, essa história foi cantada em verso e prosa, que não ia ter refis. Que era o primeiro, Isso. que Que o ano aquele- passado foi o primeiro e o último, mas que não passou de propaganda para atrair gente que achou que não ia ter mais. que não ia ter outro, né? Na verdade, o Paulo Alberto, o contribuinte, ele acaba muitas vezes deixando de pagar os impostos municipais, não porque porque ele queira. Na verdade, a situação financeira, as dificuldades, acabam obrigando o cidadão a dar prioridade a outras coisas, né? Entre comer e pagar o imposto, ele prefere comer. Antes de pagar a energia e a água, ele prefere. Então, o refis é uma oportunidade para aqueles que estão em débito fazer o seu acerto, né, parcelar o seu débito, renegociar com a prefeitura. E, por outro lado, para a prefeitura também é uma oportunidade de arrecadar um pouco mais, né? A gente vê aí que normalmente o refis ele dá um resultado que ajuda nas contas do município, né? Principalmente quando se fala que nós estamos lá no limite prudencial, né? E o servidor público normalmente é penalizado e tem que ficar escutando essa história de limite prudencial. Então, o refis é uma maneira da prefeitura ir atrás dos recursos, né, e melhorar o seu caixa. Então é isso aí, está aberto, né? E não deixe para a última hora, né, se você precisa fazer. Outra coisa que você, inclusive, destacou aqui no Jornal A Voz de Anápolis, no site, Paulo, é sobre o relatório da prefeitura que prevê a adequação de projetos para a conclusão da obra da Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai voltar a ser construída agora? Como é que é? Qual que foi Na essa? verdade, Edmar Silva, ontem foi chamada a imprensa lá na prefeitura para que fosse apresentado um relatório de uma comissão formada pelo núcleo de projetos lá da prefeitura mesmo, o PROANA, apontando que a obra da Câmara Municipal tem solução. Isso. E eles apontaram as possíveis soluções que precisam ser adotadas para que a obra seja retomada e concluída. A primeira, entre essas alternativas, a primeira dela seria inutilizar aquela parte mais baixa, o subsolo, né, da Câmara Municipal, tanto da nova Câmara como da velha Câmara, por conta da permeabilidade do solo, né? Isso é uma das alternativas. A segunda é que precisa fazer uma readequação. Trocando em miúdo, isso aí é o seguinte, ali é uma região de brejo, Sim. e tem minas, tem água, né? Certo. E aí seria isolada essa parte inferior. Justamente. Aí, complementando essa intenção, tem que se fazer adequação de projetos, né? Por conta dessa inutilização. E a terceira seria, sabe o quê? O quê? Deixar de utilizar o Palácio de Santana. O Palácio de Santana, se você não sabe, é a É o antiga prédio Câmara, da Câmara antigo, que Eu seria interligado justamente... Inaugurado pelo prefeito, agora eu vou te pegar. Qual foi o prefeito que inaugurou a Câmara? Foi prefeito eleito ou prefeito nomeado? O prefeito eleito. Rapaz, Lembra não? sei.
Henrique Santilo. Eu nem era nascido. Você é muito jovem. Então, Aí foi o Henrique Santilo, né? Aliás, ali foi construído para ser a sede do Poder Executivo. E foi a prefeitura durante um bom tempo. Depois se tornou a Câmara Municipal. justamente. A E história também. deixar de utilizar o Palácio de Santana por dois motivos. Porque ele seria interligado justamente pelo subsolo com o prédio da nova Câmara e por outra intenção do patrimônio, do Instituto de Patrimônio da cidade, o IFAIM, uma coisa assim, em tombar aquele prédio que é histórico, né? Isso. Para ser um museu do Legislativo ali futuramente. É uma boa ideia. Em miúdos, o espaço da Câmara, da nova Câmara, ficaria reduzido por conta dessa inutilização do subsolo. E isso custa, sabe quanto? Mais 12 milhões e um prazo de 24 meses. Mas tudo a partir de uma decisão do prefeito para que isso aconteça, para que isso tenha andamento. Aí o prefeito... Na verdade, você precisa de um prazo de 24 meses. E se o prefeito quiser inaugurar esse prédio ainda no seu mandato, ele precisa acelerar, né? Porque senão ele vai decidir, vai ser 24 meses, vai ficar a inauguração para o próximo gestor, né? O que a gente precisa mesmo é que pare com esse negócio de ficar enrolando, né? Porque já se passaram quase 2 anos, né? Vai fechar os 2 anos e não pôs um tijolo lá, não pôs um saco de cimento. E o argumento qual era o argumento que se vê agora, depois essa comissão levou 2 anos para fazer esse relatório, que todo mundo já sabia, né? Que todo mundo sabia que ali a construção, ela é viável, ela tem solução, né? Qualquer engenheiro, qualquer acadêmico de engenharia sabe as soluções que podem ser colocadas lá, né? Sabe né? Uma comissão que leva 2 anos para fazer isso. Agora vai levar mais 2 anos para fazer. Então, quanto antes tomar essa decisão de levar adiante a obra, né, é menos dinheiro que se perde, né? O prefeito não quis falar nada na reunião ontem, ele apareceu Ele só ouviu o no final, relatório? né? Disse que vai estudar o relatório e que vai jogar para a Câmara essa decisão aí, né? Digamos. Outra alternativa, você falou aí, seria o quê? Fazer a Câmara em outro lugar? Não. Essa não tem, essa foi alternativa não cogitada tem, essa né? alternativa. Porque o prédio lá, o prédio novo, né, a estrutura dele tá pronta praticamente, né? Então, muito bem. Mas vamos falar das eleições em Anápolis, né? Também o Jornal A Voz de Anápolis, o nosso querido site aqui, traz os eleitos, né? Por Anápolis. Anápolis elege 3 deputados estaduais e supera a baixa representatividade. Os 3 deputados estaduais eleitos por Anápolis, Antônio Gomide, o presidente da Câmara Municipal, o Hamilton Filho, e o terceiro é o Coronel Adailton. Isso? Justamente. O primeiro aí, campeão de votos em Anápolis, Antônio Gomide, só em Anápolis teve quase 27 mil votos. No total teve quase 37 mil votos. Foram 36.998, seu Edmar Silva? Eu acho que é 36.988, né? Acho que é isso. Então Vou confirmar aqui, seu Edmar Silva. É muito voto, né? Chefe, puxa a orelha sua. Aqui é 91%. Como é que é esse cálculo aqui? Antônio Gomide, PT, teve 91,7%. Esses dados aqui eu não entendi. Muito bem. O fato é, o Antônio Gomide foi o deputado estadual com maior votação na cidade, ao atingir 26.766 na cidade. Que são quase 27 mil, um novo recorde, né, de votação na cidade. O atual vereador bateu o recorde de votação para um único candidato. Dilema antigo da cidade, a baixa representatividade também foi vencida, né? Porque todas as eleições aí, a gente sempre viu aquele discurso, Anápolis precisa ter mais deputados, Anápolis precisa ter mais representantes, né? E dessa vez parece que o anapolino acabou indo por esse caminho, e agora nós que hoje temos apenas o deputado Carlos Antônio, que aliás não foi reeleito, né? Não foi reeleito, Participou da eleição e não conseguiu a reeleição. Hoje ele é o único representante da cidade. Como resultado, a minha pergunta, o Coronel Adailton, ele é da cidade ou ele é apenas um servidor público que veio para a cidade? Tem essa informação? Eu acredito que ele seja da cidade. Da cidade mesmo, né? E foi eleito com a menor quantidade de votos. Foram 11 mil votos. E
11.700 e alguma coisa de votos. Se comparando aí com outros candidatos que tiveram bem mais votos que o próprio Dailton e não foram eleitos. Mas esse aí é a tal do coeficiente eleitoral. O coronel Dailton foi o campeão de votos na legenda dele, no PP, que saiu sozinho, de chapa pura, não coligou com ninguém para na proporcional. Então ele acabou sendo eleito por conta desse detalhe. Ele foi o mais votado e o partido fez um candidato, né? Fez um deputado, né? Fez uma vaga, né? Isso. Então ele acabou sendo eleito porque foi o campeão no partido. Isso. Então, nós temos aqui os demais eleitos. Aqui é um cálculo dos demais candidatos. Então, o Antônio Gomes teve 14,91% dos votos. O Hamilton Filho teve 12% dos votos, é isso? O José de Lima, do PDT, foi o terceiro colocado, teve 5,909%. O Carlos Antônio, do PTB, ficou em quarto lugar, logo depois do José de Lima, com 4,83%. O Miguel Marrula, do Democracia Cristã, ficou com 4,28%. O Samuel Gemos, do Solidariedade, teve 3,76%. Coronel Adailton, do PP, na verdade, o Coronel Adailton, então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o sétimo, né, mais votado na cidade. E, embora os outros tenham sido mais votados do que ele, né, o Zé de Lima, o Carlos Antônio e o Miguel Marrula, e o Samuel Gemos, né, como você disse aí, pelo coeficiente eleitoral, né? Ele acabou se beneficiando aí e sendo eleito, né? Até porque são coligações diferentes, né? Eles são de partidos diferentes e estavam em posições diferentes. O Eli Rosa, do Podemos, teve 3,28% dos votos. O Jean Carlos, também do PTB, teve 2,82%. O João Gomes, do PSDB, teve 2,21% dos votos. O delegado federal Humberto, do PSL, teve 2,05%. O Frei Valdair de Jesus teve 1,99% dos votos. Esse número aqui à frente é o número de votos, Paulo? Não estou entendendo, porque está no celular, na plataforma aqui. A plataforma sua é diferente, né? Está diferente, mas... Foi o Henrique Morgantini que fez aqui, eu não sei se esse número aqui é o número de votos. O Teller Júnior, do PMN, teve 1,3%. 0,83%. O Degmar Pereira, do PTB, teve 1,76%. O Gilmar Carvalho, do PROS, teve 1,62%. Odilon de Oliveira, do DEM, 1,57%. O Major Araújo, do PRP, 46%. Como assim? Esse dado aqui eu não estou entendendo. Deixa para lá, depois a gente explica. A hora que a gente entender, a gente explica. O policial federal Suender, do PRP, também foi um dos que concorreu. O Jefferson Rodrigues, do PRB. E, por último, o Henrique César, do PSC. São os candidatos aqui da cidade que participaram das eleições para tiveram voto, né? Todos eles tiveram votos, voto, né? Verdade. Alguns mais, outros menos. Mas o fato é que nós tivemos aqui é interessante, né, Paulo? Uma coisa que me chama a atenção é que tem sempre aquele discurso. A gente precisa escolher poucos candidatos para fazer mais deputado. Dessa vez, esse discurso foi por terra, né? Porque nós tivemos um número grande de candidatos e tivemos 3 deputados. Então, aquele discurso, não, tem que ter menos para ter mais, para fazer mais, foi para o espaço, né? Se nós seguirmos a linha ascendente, é bem provável que nas próximas eleições de 2022 nós tenhamos aí mais sucesso nessa questão de representatividade, elegendo se não 4 ou 5, né, deputados, visto o trabalho que vai ser desenvolvido pelos 3 candidatos, pelos 3 deputados que foram eleitos no último domingo aí pela cidade de Anápolis. Vai ser um papel bastante importante que esses legisladores farão lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, defendendo Anápolis, sobretudo, né? É isso que a gente pede para os candidatos eleitos, para os deputados eleitos, né? Que defendam Anápolis acima de tudo. Muito bem. Mais alguma informação para a gente fechar? Nosso tempo está aqui esgotado? Esgotado. Não, a gente volta amanhã, né, senhor Edmar Silva? Se Deus quiser, a gente... Programa Anápolis. Amanhã é Goiás é notícia, né? Amanhã é quinta-feira, amanhã Goiás é notícia.
a gente trazendo as principais informações para você. Eu quero, antes de fechar o programa aqui, fazer um anúncio. Compra-se um caminhão 3/4, né, aqueles F4000 ou semelhantes, e o rapaz que quer comprar o caminhão, ele tem um Honda 2014 2.0 branco. Ele quer fazer o negócio de colocar esse carro no negócio. O telefone dele é 61, né, o telefone de Brasília, 99307 7929. O nome dele é Sérgio. Então, o Sérgio está querendo comprar esse caminhão. Se você tem aí para vender, se você sabe de alguém que quer vender, entre em contato com o Sérgio. 99307 7929. Né, o telefone, o prefixo é 61. E o Sérgio está querendo comprar esse caminhão aí para trabalhar, né, para ganhar o dinheirinho no dia a dia. Muito bem, nós agradecemos a todos que participaram conosco nesta manhã. Deixa eu ver aqui o pessoal que nos acompanhou, né? E obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo. Você que nos acompanha na Web Rádio Nova Gospel, ou você que acompanha no site, ou na nossa reprise noturna. Um abraço para você, bom dia, boa noite, né? Para você que está nos ouvindo agora à noite. Um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado, Edmar Valeu, Silva. Paulo. Valeu, ouvintes da Rádio Mais FM, e também na próxima oportunidade. Muito bem. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.